Pensar em cenários de aprendizagem é algo que o professor faz na sua prática docente, se considerar que ao planificar a sua prática pedagógica cotidiana, o professor ou educador desenha ou antecipa de uma forma mais ou menos explícita e consciente diferentes tipos de situações que procurará criar na sua sala de aula para que os seus alunos atinjam os objetivos que colocou. Entende-se, assim, um cenário de aprendizagem com uma situação hipotética de ensino, aprendizagem, puramente imaginada ou com substrato real, estruturada por um conjunto de elementos. Um cenário deve descrever o espaço físico e a sua organização, o contexto que se pretende criar e a prática em que a aprendizagem irá ter lugar e que será especificada de acordo com a área e os objetivos que se pretende atingir, os papéis que irão ser desempenhados pelos diferentes agentes ou atores e pelos seus objetivos, organizados numa história ou numa narrativa. Cenários são histórias sobre o que pode ser, sobre o que pode vir a acontecer. Os cenários visam estimular o pensamento crítico e criativo que permita sair-se das formas pré-estabelecidas de planeamento das ações. É por isso que os cenários podem ser uma ferramenta para, de forma criativa, planear as melhores condições para que a aprendizagem ocorra. Um cenário de aprendizagem deve ser planeado tendo em consideração diversos elementos. O desenho organizacional do ambiente, isto é, a organização dos elementos contextuais do cenário, os requisitos, os tempos, os artefactos ou instrumentos que vão ser usados, entre outros. Mas é importante dar atenção e planear também os papéis que os diferentes atores, ou seja, professores e alunos, devem adotar. As suas posturas e responsabilidades, as formas de estar, a organização da atividade coletiva, os modos de interação e de comunicação, são elementos que devem estar presentes no desenho de um cenário. Igualmente importante é desenhar o enredo daquilo que se planeia que aconteça, definindo as estratégias de trabalho, as atuações específicas e as propostas de trabalho, no fundo, a arquitetura da atuação, a estrutura da atividade que se pretende ver implementada. Ainda como parte integrante do desenho de um cenário de aprendizagem, devemos considerar os processos de reflexão e de regulação, ou seja, processos de reificação daquilo que será aprendido durante a implementação do cenário e da ação desenvolvida. Trata-se, no fundo, de desenhar o processo de monitorização do desenvolvimento dos atores e do contexto, da avaliação crítica e da qualidade dos produtos. Há diversas razões para adotar o desenho de cenário de aprendizagem em educação e formação como estratégia de trabalho. Os cenários evocam reflexão. Dar ênfase às atividades do utilizador torna mais fácil para os designers integrar a reflexão e a ação na sua própria prática de design. O foco da atenção dirige-se para as atividades e as experiências do aluno ou do formando. Por outro lado, os cenários são simultaneamente concretos e flexíveis, ajudando aqueles que os desenvolvem a controlar a fluidez das situações de design. São concretos no sentido de que fixam uma situação de design e oferecem uma solução específica. São flexíveis e muitas vezes deliberadamente incompletos e facilmente revistos ou reelaborados. Qualquer cenário abre um campo de possibilidades e apresenta muitas perspectivas possíveis. Os cenários permitem abordar várias perspectivas de interação, diversos níveis e densidade de detalhes, ajudando aqueles que os desenvolvem a controlar as várias consequências decorrentes de uma dada ação prevista no design. Simultaneamente, os cenários são genéricos, mas categorizáveis. Um cenário elabora uma descrição que permite integrar diferentes situações e problemas concretos, exemplifica temas e problemas genéricos e não necessariamente preocupações particulares. Mas, por outro lado, podem ser categorizáveis com base nas relações que explicitamente integram nos elementos que o compõem. Finalmente, os cenários promovem orientação clara para o trabalho e para a ação. Os cenários são objetos de design orientados para a ação. Descrevem sistemas em termos de ação que os utilizadores tentarão realizar quando utilizarem aqueles sistemas.
É também por isso que os cenários são ferramentas úteis, onde a complexidade e a incerteza são altas, e este é o caso das situações de natureza escolar ou formativa. Um cenário de aprendizagem deve assumir um conjunto de características que o tornem uma ferramenta estratégica relevante. Deve incluir elementos de inovação, aqui entendida como criação de valor pedagógico. Um cenário deve ser desenhado para sugerir e orientar possíveis atividades inovadoras e não para fornecer planos prescritivos aos professores e aos educadores. Mas um cenário deve ter um caráter transformativo. Deve encorajar os professores e os educadores a experimentar mudanças nas suas práticas pedagógicas e nos seus métodos de ensino e de avaliação e promover experiências educativas que sejam, em si mesmas, portadoras de elementos transformativos. Claro que um cenário constitui uma ferramenta que antecipa um conjunto de situações que queremos ver implementadas com os alunos ou com os formandos. Ao ser considerado como uma ferramenta de planeamento utilizada para pensar em novas maneiras de perspectivar o futuro e tomar decisões apropriadas relativamente a condições incertas, um cenário em educação tem necessariamente características de previsão. E por isso mesmo, um cenário é sempre uma fonte de inspiração e de alimentação da criatividade do professor que se propõe conduzir os seus alunos à aprendizagem do que ainda não é conhecido. Inclui, por isso, uma dimensão relevante de imaginação. A adaptabilidade é uma característica importante, pelo que não deve ser apresentado de forma rígida. Cabe ao professor adaptar o cenário aos seus objetivos e às características dos seus alunos. A profundidade da exploração dos temas, assim como o tempo necessário para a concretização das atividades, deverão ficar ao critério de cada professor. O cenário, em geral, sugere o nível de escolaridade para o qual os temas e as atividades propostas são mais indicadas, mas as ideias para um determinado nível de ensino podem ser adaptadas pelo professor para crianças mais novas ou para crianças mais velhas. E também por isso, um cenário de aprendizagem deve ser flexível, oferecendo opções dirigidas a diferentes abordagens às aprendizagens. O professor pode escolher usar parte de um determinado cenário na sua atividade ou apenas uma ideia inspirada nele. Pode também escolher a escala em que quer aplicar o cenário, isto é, usá-lo a um nível elementar ou torná-lo mais complexo. Isto significa que um cenário deve ser construído de modo a possuir uma maior ou menor abrangência ou amplitude. O papel dos atores pode ser confinado apenas ao nível das operações e das ações, ou pode pretender-se que os alunos sejam participantes ativos em toda a atividade. Por exemplo, o cenário pode incluir um projeto multidisciplinar para ser trabalhado pelos alunos durante extensos períodos de tempo. Nestas situações, o cenário pode conter elementos conducentes à realização de atividades colaborativas, síncronas e assíncronas, incluindo ferramentas tecnológicas propiciadoras de partilha e de construção colaborativa de objetos. Uma vez enunciadas as características desejáveis num cenário de aprendizagem, devemos debruçar-nos sobre a sua construção. Essa construção deve seguir alguns princípios orientadores que iremos resumir. Um primeiro princípio sublinha que o cenário de aprendizagem deve ser construído com base na ideia de design participativo, ou seja, o cenário de aprendizagem não deve ser construído por uns que o concebem para outros que puramente o utilizam. Da base da concepção do cenário deve estar o diálogo explícito e a colaboração estreita entre os vários atores intervenientes, como, por exemplo, investigadores, designers, professores e formadores e alunos ou formandos. Um segundo princípio refere-se à base contextual e às necessidades dos seus utilizadores. O cenário de aprendizagem deve estar estreitamente ligado à prática docente e aos motivos do professor e dos seus alunos, devendo refletir as necessidades sentidas pelo professor e contar com o envolvimento e colaboração dos alunos na procura de respostas concretas. O cenário deve igualmente contemplar os interesses e necessidades dos alunos ou formandos, o que exige a preocupação de tomar contacto, conhecer e valorizar tais interesses e necessidades e, dessa forma, possibilitando-lhes o acesso a modos de aprendizagens mais próximas daqueles que são característicos no mundo digital em que nasceram e em que vivem.
Um terceiro elemento refere-se ao facto do cenário de aprendizagem decorrer de um processo dinâmico de experimentação e de reflexão. O design do cenário deve ser concebido como algo que se desenvolve ao longo de um período prolongado de tempo e que inclui várias fases. Partindo de uma ideia prospectiva inicial, por exemplo, uma história que evoca uma situação desejável futura, deve ser possível disponibilizar e construir ferramentas e materiais, experimentar a sua aplicação e avaliar o impacto da sua utilização com os alunos, proceder a reajustamentos de todo o processo e iniciar de novo esse ciclo quando for considerado pertinente. Durante esse período, o cenário de aprendizagem deve ser sempre entendido como objeto em construção, mutável, que vai sendo objeto de alterações e de reajustes à medida que se vão modificando os motivos dos atores e as relações entre os vários componentes da atividade. O cenário deve ser avaliado e continuamente melhorado a partir da identificação de contradições e de inovações imprevistas que emergem como resultado da introdução de novos elementos na atividade. O quarto princípio para o design de um cenário de aprendizagem refere-se à necessidade de o encarar como uma ferramenta que deve ajudar a aprender e a pensar. O cenário de aprendizagem deve proporcionar o acesso a tecnologias que apoiem os alunos ou formandos e os professores ou formadores na expansão das suas formas habituais de aprendizagem. As tecnologias digitais devem ser utilizadas como ferramentas para aprender e para ajudar a pensar, e a sua introdução deve propor desafios e suscitar necessidade de resolução de problemas. Os alunos ou formandos devem ser envolvidos em exploração, experimentação e criação de novos objetos de aprendizagem. Finalmente, o quinto princípio sugere que o cenário de aprendizagem deve proporcionar novos desafios e permitir a consolidação de ideias. O cenário de aprendizagem pode estar associado a processos de realização de projetos ou de resolução de problemas do mundo social. Este tipo de desafio, normalmente, prolonga-se por períodos de tempo relativamente longos, mas pode igualmente incluir propostas de trabalho mais orientadas e de curta duração. Há diversos modelos ou templates para elaboração e registro de cenários de aprendizagem e qualquer deles deve ser usado de forma adaptativa e nunca ser considerado como uma matriz rígida e universal. O mesmo deve ser referido relativamente às ferramentas computacionais de suporte ao design e à implementação de cenários de aprendizagem. O guidebook preparado pelo projeto TELEF-TELEB permite rever as estratégias para o design de cenários, bem como conhecer diversos aplicativos que podem ser úteis nesse processo de construção.